Olá, vamos a uma breve introdução aos argumentos. Eventualmente, nós temos que justificar uma afirmação que fizemos ou uma conclusão a qual chegamos. E muitas vezes chegamos a essa conclusão e ela não se segue das informações que temos disponíveis. Isso seria cometer um erro de raciocínio. Mas o que seria um erro de raciocínio? Um erro de raciocínio é chegar a alguma conclusão que não resulta das informações disponíveis. Vamos a uma definição melhor do que é um erro de raciocínio. Uma obra muito boa para se estudar lógica é o livro Introdução à Lógica, do professor César Mortari, da Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui ele define raciocinar como fazer inferência. Aqui nós temos uma definição bem melhor, mais aprofundada do que seria raciocinar. Sigamos então no nosso raciocínio. Bom, como o nosso foco são os argumentos, vamos ver o que são argumentos e para que servem os argumentos. Os argumentos servem para nos mostrar que uma conclusão se segue das informações que nós temos, né? Que ele deriva das informações que nós temos. Então, eles são um conjunto de sentenças para mostrar que a conclusão é correta, né? Essa passagem das informações que nós temos para a conclusão é o que nós chamamos de inferência. Então, um argumento é composto de uma ou mais premissas e de uma conclusão. Esse conjunto das premissas, tudo que vem antes da conclusão, é o que a gente chama de antecedente. E como eu falei, essa passagem do antecedente para a conclusão é o que nós chamamos de inferência. Não podemos dizer que um argumento é verdadeiro ou não é verdadeiro. Um argumento é verdadeiro ou um argumento é falso. Verdadeiro e falso são características da conclusão. Uma conclusão pode ser verdadeira ou uma conclusão pode ser falsa. Uma premissa pode ser verdadeira, uma premissa pode ser falsa, mas não um argumento. Um argumento é válido ou inválido. Premissas ou conclusões podem ser verdadeiras ou falsas. Então, a validade é uma característica do argumento. Se o argumento é válido, é porque essa passagem das premissas para a conclusão, que a gente chama de inferência, é válida. Ok? Então, um argumento é válido quando as premissas são verdadeiras, não tem como a conclusão ser falsa. Essa é uma característica do argumento válido. Mas outra característica dos argumentos é também se ele é correto. É quando, além de ser válido, as premissas realmente forem verdadeiras. Nós podemos classificar os argumentos em dois tipos: indutivos e dedutivos. Os dedutivos se caracterizam pelo seguinte: se as premissas forem verdadeiras, a conclusão necessariamente é verdadeira. Vamos pegar um exemplo deste livro do Irving Kopp, Introdução à Lógica. Página 139, ele diz o seguinte: nenhum atleta é vegetariano. Todos os jogadores de futebol são atletas. Logo, nenhum jogador de futebol é vegetariano. Esse é um exemplo de argumento dedutivo. Os argumentos indutivos, por sua vez, têm a seguinte característica: se as premissas forem verdadeiras, o que se espera é que a conclusão seja provavelmente verdadeira. Um exemplo é o sol nasce todo dia. Portanto, amanhã o sol nascerá.
nós não temos a garantia de que o sol vai nascer amanhã, mas eu concluo que o sol vai nascer amanhã pelo fato de o sol ter nascido todo dia, certo? Todos os dias nós tivemos o nascer do sol. Concluo por indução que amanhã eu terei o nascer do sol também. No estudo de lógica, existem algumas regras de inferência que são clássicas. Eu trouxe aqui algumas delas, existem outras mais, mas algumas delas, e elas servem muitas vezes para que façamos alguns cálculos lógicos. Uma regra clássica, vejam que elas têm nome, né? Nome porque elas já são consolidadas, são muito usadas. Uma que é muito utilizada é a que se chama modus ponens. Como é que ela funciona? Se P, então Q. P, né? Temos P, então concluímos que Q. Certo? A segunda se chama modus tollens. Se P, então Q. Acontece que é o caso que não Q. Logo, não P. Pensemos o seguinte. Se chove, então a rua fica molhada. A rua não está molhada. Logo, não choveu. Percebem como a regra funciona? A outra regra, que é a nossa terceira ali, é o raciocínio hipotético, que é o silogismo hipotético, desculpa. Se P, então Q. Mas se Q, então R, logo, se P, então R. Certo? A quarta regra de inferência. Lembrando que inferência é a passagem das premissas para a conclusão. Então, o silogismo disjuntivo, que usa a disjunção, que usa o ou. Então, P ou Q. Se P ou Q é verdadeiro e eu tenho que não P, logo, então, Q é verdadeiro. Certo? Dilema construtivo. Se P, então Q, e se R, então S, se P ou R, logo Q ou S. Certo? Absorção. Se P, então P e Q, logo se P, então Q. Porque o P e Q já está incluindo o P, já está incluindo o Q. Então, eu não preciso escrever o P novamente. Se P, então P e Q, então, se P, então Q. Certo? A simplificação. Eu tenho assim, P e Q, logo eu tenho P. Certo? Eu tenho P e Q, logo eu tenho P. A dupla negação. Não é o caso que não P. Então, não é o caso da negação do P. Então, a negação anula a negação. Se não é o caso que não P, então é o caso que P. Então, não é o caso que não P, logo P. E a regra de inferência da expansão. Se eu tenho P, logo eu tenho P ou Q. Mesmo que Q seja falso, eu tenho P pelo menos. Certo? Então, se eu tenho um, eu tenho esse um ou outro. Porque o ou inclui o P. Então, para que a gente tenha argumento, é necessário que nós tenhamos asserções, é necessário que nós possuamos afirmações, certo? Mas só isso não basta. É necessário que a regra utilizada faça com que
das premissas, dessas asserções, então, se siga a conclusão. Vamos tentar praticar. Vamos ver um exemplo. Um exemplo tirado da revista Super Interessante, que tinha como título da reportagem, ou da notícia, ou do texto. Era uma pergunta, vejam, não era uma afirmação, era uma pergunta. Se um humano consegue enxergar uma formiga, a formiga enxerga um vírus, ele tenta dar agora uma resposta para isso. Vamos ver como se coloca o problema. Os olhos das formigas são um pouco mais afiados que os nossos. Conseguem captar ondas de uns 350 nanômetros, mas ainda não é o suficiente para ver um coronavírus, cujo tamanho fica entre 80 nanômetros e 120 nanômetros. Ou seja, a luz no comprimento visível passa batida por ele. Quando você vê uma ilustração do corona, ela é tingida artificialmente com o objeto de distinguir partes relevantes da criaturinha, como sua coroa de proteínas. Vamos fazer como Jack e separar por partes. Vamos começar por simbolizando as partes do texto que nós temos. Então, se algo é menor que 350 nanômetros, então a formiga não enxerga, nós vamos simbolizar por se M, então não E. Sendo que M vai ser se algo é menor que 350 nanômetros. E não E vai ser a formiga não enxerga. E o coronavírus tem tamanho entre 80 e 120 nanômetros, nós vamos simbolizar por C. Certo? Então, se o coronavírus tem tamanho entre 80 e 120 nanômetros, ou seja, C, então é menor que 350 nanômetros, ou seja, M. Então, se C, então M. E daí nós podemos aplicar a regra de inferência que nós acabamos de ver do silogismo hipotético. Se C, então M, se M, então não E, logo se C, então não E. Daí, traduzindo, se o coronavírus tem tamanho entre 80 e 120 nanômetros, então é menor que 350 nanômetros. Se C, então M. E se algo é menor que 350 nanômetros, então a formiga não enxerga. Se M, então não E. Logo, se o coronavírus tem tamanho entre 80 e 120 nanômetros, então a formiga não enxerga. Logo, se C, então não E. Mas a pergunta na revista era, se um humano consegue enxergar uma formiga, a formiga enxerga um vírus? Né? Então, vamos transformar isso numa afirmação. Se um humano consegue enxergar uma formiga, a formiga enxerga um vírus. E vamos analisar se essa afirmação é verdadeira para poder responder a pergunta. Então, vamos separar por partes novamente. Um humano consegue enxergar uma formiga, eu vou simbolizar por H, certo? De humano. A formiga enxerga um vírus, eu vou simbolizar por E de enxerga. Eu não vou simbolizar por F para não confundir com falso ou de verdadeiro ou falso, certo? Então, a gente ficaria com a seguinte afirmação. Se H, então E, que significa o seguinte, se um humano consegue enxergar uma formiga, então a formiga enxerga um vírus. E vamos ver se é verdadeira. Bom, a gente conhece o valor de verdade do H. O que era o H? Um humano consegue enxergar uma formiga. Então, nós sabemos que um humano consegue enxergar uma formiga. No geral, claro, se uma pessoa é cega, não consegue enxergar. Se uma pessoa tem outra dificuldade para enxergar coisas pequenas, não consegue enxergar. Mas, em geral, humanos conseguem enxergar uma formiga. Então, H tem valor de verdade. Nós conhecemos esse valor de verdade. Ele é verdadeiro, certo? E o E
é falso. Mas o que significa o E? Voltemos para cá. E significa a formiga enxerga um vírus. Ora, vamos ver. Nós tínhamos descoberto que a formiga não enxerga um vírus. Lembram que a gente viu aqui, ó? Se C, então não E. Certo? O que era o C? Ora, se o coronavírus tem tamanho entre 80 e 120 nanômetros. Essa é uma afirmação da revista. Se é verdadeiro, então não é, certo? Agora, temos aqui, então, que E, que é a formiga, enxerga o vírus, é falso. Mas a gente conhece, então, a regra da implicação. Se H, então E. E H, a gente sabe o valor de verdade que é verdadeiro, e a gente conhece o valor de verdade de E, que é falso. Se verdadeiro, então falso, pela regra da implicação, é falso. É a única alternativa de combinação da regra da implicação em que nós temos falso como conclusão. Certo? Então, a gente pode afirmar que é falso que se um humano consegue enxergar uma formiga, a formiga enxerga um vírus. A resposta à pergunta, então, é não. Certo? Não é tão difícil. Até mais. Aqui eu deixo o link do artigo da revista e duas fontes de estudo de lógica, de introdução, que é a Introdução à Lógica do professor César Mortari, e um livro clássico, né, Introdução à Lógica, do Coppi. Bons estudos.